E agora vamos dar início, então, à mesa redonda. Eu gostaria de chamar para compor a mesa redonda os doutores Antônio Valadão, Érico Freitas e Matthew Harrington. Sejam bem-vindos. E está aberta, então, a mesa de discussão sobre bioengenharia e materiais biológicos. Bom dia, gente. Yes. Como que começamos? I think there are some Eu acho que já tem perguntas do público. Perguntas sobre a sua apresentação tão bonita, foi excelente. Muito obrigado. Certo. Eu vejo que as perguntas estão subindo. Eu vou ler as perguntas e respondo, ou como é que a gente faz aqui? As you wish. Como o senhor quiser fazer. Eu tentei organizar alguma das perguntas e eu vou fazê-las. Eu vou fazer algumas perguntas, eu vejo que o senhor também já selecionou algumas, né? Que gostaria de responder. Então, primeiro, muitíssimo obrigado por estar conosco. Foi um grande prazer tê-lo aqui nesse fórum. O prazer é meu em estar aqui. Eu queria ter viajado para o Brasil, né? Teria sido maravilhoso. Tá menos 10 graus aqui onde eu tô. Tenho certeza que vocês estão bem melhor do que eu com o clima aí, do que eu aqui, né? Eu estou feliz de estar com vocês por aqui, de qualquer maneira. Muito obrigado. Talvez a gente pode começar com uma pergunta para o professor Antônio Valadão? Tudo bem, por mim está ótimo, muito obrigado. A pergunta está escrita em espanhol, eu não sei se eu vou conseguir ler, eu vou ler em português, tá? Professor Valadão, qual papel desempenha a temperatura da água na conformação da concha nos estados larvais iniciais do mexilhão dourado? É uma questão interessante e eu não sei responder imediatamente, porque o mexilhão ele vive na temperatura, o corpo vive na temperatura onde ele está localizado. Então, ele pode estar em temperaturas de águas oceânicas, como de água doce, como é o nosso caso, né? Eu imagino, a primeira observação é que eu acho que não existe muita influência em relação à relação entre a temperatura e as camadas que são produzidas. De fato, o que a gente observa é que as fases, importantes são isso, né? O avanço que a gente tem feito nisso, as fases que existem, que ocorrem nas camadas da concha, são diferentes e dependem de espécies, né? Esse é um ponto importante. Mas acredito que a temperatura, as variações de temperatura do ambiente não afetariam na formação das camadas. Thank you very much for your answer. Muito obrigado por sua resposta. A próxima pergunta, eu acho que para os dois. Os dois podem responder essa próxima pergunta aqui. Está escrita em português e eu vou ler em português. Alterações no formato do bicho em animais que são expostos a agentes estressores no ambiente? Professor Matthew, you are the authority here, please. Professor Matthew, o senhor é a autoridade aqui, por favor. Olha, sim. Quando eu estava fazendo o meu PhD, eu estava em Santa Bárbara, onde a gente tem água do mar, que vem do oceano. Então, a gente estava na água, a gente tinha água do mar entrando no laboratório e o nosso mexilhão estava num tanque com água do mar de verdade. Então, quando eu comecei o meu grupo em Berlim, em Potsdam, na Alemanha,
só terra, não tem oceano, nada perto, então a gente tem que usar um tanque. E ficou claro que os fios produzidos por aqueles mexilhões eram inferiores, os fios biços eram inferiores àqueles produzidos no oceano, em termos da mecânica. E, sabe, a gente tentou equilibrar a composição da água do mar o máximo possível, a gente teve a temperatura correta e tudo mais, mas acho que o ambiente é estressante para o mexilhão, e eles não produzem os fios tão bem. A gente viu o mesmo acontecer com mexilhões de água doce, a gente tirou eles do rio aqui, em Montreal, e quando eles foram para o laboratório, eles produziram fios por alguns dias e depois eles se estressaram nesse ambiente que a gente deixou eles no laboratório. Então, eu acho com certeza, o ambiente local afeta a formação de fios. Com certeza, com certeza. A resposta é sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, já pegando o gancho dessa pergunta. O senhor acha que a não produção desses fios de biço se dá à formação das vesículas no pé ou durante a produção do biço, durante a secreção das proteínas para a formação do biço? Okay. So if I understand the question, se eu entendi a pergunta, você está imaginando qual que é o estágio que esse processo, que o estresse vai afetar esse processo, né? A gente não sabe, mas eu imagino que potencialmente isso aconteça nos dois estágios, mas eu vou falar mais importante seria no estágio da vesícula, do empacotamento. Por quê? Os mexilhões, eles pegam muita dessa energia para fazer biço. Eu esqueci o número agora, mas eu vou falar que a energia, a economia de energia é 30%, né, que eles usam. Se eles estão reproduzindo, ou não sei, eles não vão conseguir proteir a proteína da mesma maneira, não vai ser tão nutricionalmente possível, vai ser afetado pela proteína, então a proteína vai se afetar também. Outra coisa é a aquisição dos íons de metal. A gente viu que os íons de metais como o ferro, o vanádio, o zinco, o cobre são importantes para a formação. Então, o mexilhão, se ele não adquire esses metais de quantidade suficiente, isso vai afetar o fio também. Vai acontecer antes da formação até. Também tem um trabalho interessante da Emily Carrington que mostra a dependência da estação do ano, para a dureza do fio. Em estações do ano diferentes, os fios têm mecânicas diferentes, eles não entendem o que causa isso exatamente. Eu acho que tudo acontece antecipadamente. O processo de formação talvez pode ser interrompido por um tempo, mas talvez tenha a ver com a saúde, a felicidade do mexilhão, do que obter o nutriente necessário para conseguir produzir o material baseado em proteína. Se você não consegue produzir também no seu próprio corpo as proteínas que você precisa para trabalhar, você não vai estar saudável. A mesma coisa se dá com os mexilhões. Muito obrigado. Interessante a forma como sua linha de pesquisa aprofunda na morfologia do biço e do pé. Vamos só ver aqui mais algumas perguntas, na ordem que está aqui no QA. Vamos ver. Essa foi. Para o professor Valadão. Prezado professor Valadão, do Afonso Pérez, professor. Muito interessante as camadas da concha e, em especial, o cristal líquido. Isso mesmo? Será que as condições ambientais, como disponibilidade de certos elementos no ambiente, como carbonatos e biocarbonatos, podem influenciar de diferentes formas na formação da espessura de diferentes camadas? E qual seria o impacto na vida do animal? Eu acho que é a mesma, vai na mesma direção que o professor Macchio falou. As condições ambientais vão influenciar na formação da concha, né?
existe aquele... na minha palestra eu mostrei que tem um momento que o que eu digo ali é que o mexilhão perde o controle. Então, a camada nacre ela é substituída por uma camada de aragonita também, a camada nacre de aragonita, e ela é substituída por uma camada nacre, só que com uma morfologia colunar, né? Aí existem alguns autores que advogam que isso é um momento onde não existe alimento suficiente e o mexilhão está crescendo a concha, mas ele não tem alimento suficiente, então a camada nacre é afetada. Tanto é que nós mostramos que essa camada colunar também é porosa na palestra, né? Então, sim, as condições ambientais afetam, e a gente tem observado que a concha do mexilhão ela é bastante frágil, especialmente quando, como nós fazemos a criação em laboratório. Got another question for Professor Matthew Harrington. Tem outra pergunta para o professor Harrington. É uma pergunta anônima. Caro Dr. Harrington, a coordenação dos íons de metal em dopa, você testou íons ou íons ou de acordo com a espécie? Então, esses metais fazem a diferença nas propriedades como rigidez e dureza? Pergunta excelente. Não tentamos com o ferro outros estudos, vamos dizer, hidrogéus bioinspiradas mostram diferenças entre a mecânica de ferro reduzido até vanádio em diferentes formas. Com certeza isso pode acontecer e afetar, mas ninguém testou ainda. O que é interessante é uma observação, a gente está detalhando bastante em literatura do vanádio para entender como ele é usado. E parece que para o vanádio, por exemplo, a forma dominante é o 5-oxidação. Mas o que a gente viu na literatura, quando isso é coordenado com a dopa, com cutículas, isso é reduzido para V4. O íon do vanádio é bem interessante e detectamos EPR, V4 nos nossos fios. Então, o V4 é bem instável, geralmente ele só é observado no CDPA. A gente vê presente nos fios o pH básico. Isso tem a ver com o fato de que ele é complexo com as cutículas. Isso é algo que a gente tem interesse, também a oxidação, como é que o mexilhão vai controlar essa oxidação. Eu não respondo sobre o Iron 2, mas com certeza tem um efeito bem grande na mecânica. Não está claro como que isso é controlado pelo mexilhão. Tem outra pergunta do professor Assis, que é o nosso coordenador. Parabéns pela sua conferência. A pergunta dele é sobre a concentração do vanádio em EPM, em porcentagem, que o senhor mediu. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é sobre o vanádio, o efeito do vanádio na dureza do mexilhão. O senhor mediu a dureza? Dá alguns números, por favor, para a gente. Olha, a primeira pergunta, eu não consigo dar exatamente a porcentagem. O que eu consigo dizer é que detectamos o TM, EDX, mas não dá para detectar com SEM. Tem uma ordem de magnitude que é diferente na sua sensibilidade. Falando com o técnico da máquina, eu acho que o TM, EDX é sensível até 0,1 e o SEM chega a 1%. Então, talvez nesse limite, né, nessa faixa de porcentagem,
não é muito metal, mas com certeza é importante, ele faz muita coisa. Uma coisa que eu não contei, eu acho que eu vi uma pergunta sobre isso, sobre o acúmulo. A gente tem artigo não publicado, a gente está escrevendo ainda, onde a gente encontrou ferro e vanádio armazenado dentro do pé do mexilhão. Mostramos que tem sido usado para fazer o biço. E nesse caso, é armazenado numa vesícula bem concentrada, onde, na verdade, já está complexa, com cutículas. É interessante esse achado que a gente fez recentemente. É um organismo que, de maneira ativa, acumula e concentra vanádio, íons de vanádio. Tem outros 3 organismos no planeta, ou tipos de animais no planeta, que fazem isso também. Os Sidians, uma espécie de cogumelo, e tem um certo tipo de polychaetes, são vermes que fazem isso. Os Sidians, o tunicates são uns, né, uma das espécies bem conhecida que faz isso, mas ninguém sabe por que eles fazem isso. Eu acho que a questão do vanádio é muito interessante, porque é um exemplo bem claro que o mexilhão está retirando de maneira ativa, acumula e usa isso para fazer um material duro. Em termos de rigidez, a gente mede valores de nanoindentação. 40 megapascal de dureza, de rigidez, e 1 gigapascal de rigidez. Nanoindentação é uma quase estática, então a gente não considera a dinâmica desses cruzamentos. A coordenação dos metais são importantes, porque são dinâmicas, as ligações se quebram e se reformam numa taxa, tem uma dissociação constante. Isso determina propriedade viscoelástica, que são bem mais importantes do que a dureza ou rigidez. E, nesse caso, o que você viu na palestra é os fios de vanádio e ferro não tem diferença na rigidez e dureza, mas tem diferente na propriedade viscoelástica, porque essas conexões têm taxas de dissociação diferentes, as ligações têm tempo útil diferente. O vanádio vai ser uma ligação mais duradoura, um comportamento mais sólido, e o ferro vai dar um comportamento mais viscoso, propriedade viscoelástica. São tipos diferentes de ligações. Quando você muda o íon de metal, você muda totalmente a propriedade viscoelástica. É difícil medir essas propriedades tão pequenas, a gente não tem dados assim, mas eu tenho certeza que isso é uma diferença fundamental entre ferro e vanádio. Muito obrigado. Eu queria participar também nessa pergunta tão interessante. O senhor mencionou que os mexilhões capturam o íon de ferro e vanádio do ambiente. Isso. Então, eu imagino aqui, me corrija se eu estiver enganado, eu suponho que eles capturem essas espécies iônicas através das brânquias. É por isso que eu queria perguntar para o senhor. Eu ia perguntar para o senhor isso. Se o senhor já tentou SMEDE, EDX, porque o senhor mostrou partes nanoparticuladas, né? Partículas, micropartículas, nanopartículas que estão nas brânquias. O senhor acha que já observou a composição, já viu a presença de íons de metais presentes nessas regiões? Olha, não observamos isso ainda, isso é algo que vale a pena observar, com certeza, porque, conforme o senhor nos fala, essas espécies de dopa média nas vesículas, o senhor mencionou que não são nanopartículas, são somente espécies iônicas que se espalham na vesícula. Olha, a gente não sabe disso ainda. O que vemos são coisas micropartículas, mas o que a gente vê, conteúdo orgânico bem alto, e a gente vê a presença de interação metálica na cutícula. Os metais interagem com as cutículas.
Mas também você tem algo como a ferotina, que é uma partícula amorfa dentro da proteína, isso é possível também. Não dá para dizer nada sobre isso, mas eu vou investigar esse tópico com certeza, porque é muito interessante. Então, essas espécies iônicas, não sabemos, mas talvez, eu fico imaginando aqui se o mexilhão dissocia esses metais, depois de capturá-los, essas partículas do ambiente, aí eles conseguem armazenar esses metais em algum lugar. Sim, o senhor está certo. Tem um artigo recente do grupo do Jonathan Loker, mas ele... então, se você quiser estudar os metais nos fios, você tem que colocar na água do mar com mais metais. Você coloca na água do mar com muitos metais, dissolvido, o ferro não se dissolve bem, mas se você coloca muito, mata o mexilhão. A gente tentou, não funciona. Então, volta para esse ferro elementar. Nanopartículas de ferro, os mexilhões vão adquirir essas partículas, vão quebrá-las e usar para fazer o bisso. É possível, eu não sei como funciona, mas é muito interessante essa pergunta, com certeza. Por isso que eu achei a sua apresentação muito interessante. São as perguntas que a gente se faz, que a gente pensa, né? Como é que eles fazem? De onde isso veio? Veio do alimento, dissolveu na água, particulado, dissolvido, quem sabe? Mas é muito interessante mesmo. Muito obrigado. Outra pergunta para o senhor. Deixa eu ver. Alguém que está agradecendo pela palestra maravilhosa, muito interessante, a sua linha de pesquisa, e, no geral, nos mexilhões, a gente encontra o centro do bis feito de colágeno. É a primeira vez que eu ouvi falar de outros materiais para a parte central. O senhor tem uma explicação, até alguma inicial, para esse fenômeno tão interessante no caso do mexilhão zebra? Olha, as espécies, eu não estou incluindo a perna do Oriente Médio e outras espécies, todas usam colágeno, isso já está estabelecido. Mas, na verdade, antes da gente começar o trabalho com o mexilhão zebra, teve um outro caso do Giant Clam, que é o Tridacna, que são aqueles moluscos gigantes que vivem no Pacífico, na Ásia-Pacífico, e eles usam alfa-hélices. Isso foi feito em 2008, mostrando que tem alfa-hélices. E a gente começou a fazer um trabalho também com a Pinnobilis, a trina, e também tem uma ostra chamada pinctada. Todas pertencem ao grupo de mexilhões astráidas. Tem amígdalas e tem astraida. As mexilhões astráidas não usam colágeno, eles usam proteínas globulares, proteínas que não têm estrutura secundária nenhuma, mas os glóbulos em si se organizam numa superhélice, como um biocentro. Não é a mesma coisa como a miocina, mas a gente viu essa estrutura usando escala. Abriu meus olhos, eu me senti da mesma maneira. É colágeno, mas não é. E aí, a gente começou a estudar o mexilhão zebra, descobrimos imediatamente que é folha beta, é quase seda. Tem estrutura similar com o que você vê na seda da aranha. Então, o que eu vou levar dessa mensagem, e adicionando a parte mecânica de 4 fios diferentes, não é tão diferente assim. E isso realmente me surpreendeu. Mas o que eu acho que a gente tem é um exemplo de evolução convergente. A evolução convergente, evolução independente, pelo menos 4 vezes diferentes, usando proteínas diferentes que estão ali, colágeno, claro, o mexilhão usa o colágeno, porque os vertebrados todos usam. Eu não sei, então eu acho que o ponto é, esses fios são úteis, porque os mexilhões se
ancoram, se anexam e se evoluem separadamente 4 vezes para resultar em alguma coisa que tem propriedades similares. Não é tão louco assim, porque as sedas, o que a gente chama de seda, da aranha, do bicho da seda, também tem os insetos que fazem as coisas similares à seda, alguns com base em colágeno, outro em outra coisa. Então, não é tão maluca assim a ideia, é só muito interessante estudar isso para tentar entender por que tudo isso acontece. Eu tenho certeza que outros exemplos, daqueles 4 exemplos que a gente tem, concordo, é chocante essa observação, é surpreendente, estranha até, mas quanto mais eu investigo isso, menos surpresa eu fico para descobrir essas coisas. A pergunta é ótima, muito obrigado. Tem uma pergunta minha agora. O senhor mencionou que o mexilhão, o Middle's Evening, nesse estudo, quando eles fazem o bicho, esse número eu tirei de memória, tá? Mas eu sei que é um número de 2 dígitos, pode ser 10, 18%, 30%. Eles usam uma grande quantidade de energia para fazer esses bichos. Eu fico imaginando aqui, se o mexilhão mantém a válvula aberta ou fechada durante a manufatura do bicho, porque eles gastam muita energia para filtrar as partículas. Eu fico imaginando, né? Se dá para fazer as 2 tarefas ao mesmo tempo, que pergunta boa, sabe? Quando o mexilhão está fazendo um bicho, eu não lembro de vê-los, o manto saindo ou nada assim. Então, é uma tensão, um estado de tensão. Você tem essa concha bem dura para proteger o corpo dele de ser predado, comido. Essa é uma parte do ciclo de vida deles que deixa a parte mole, às vezes, aberta. Até o movimento da minha mão na frente do tanque, ele se fecha, ele puxa tudo. Então, tem fotorreceptores que vai detectar sombras, movimentos. Mas eu não vou lembrar se, ao mesmo tempo, eu já vi ele filtrando ativamente. Não sei, não saberia responder, mas é um estado de tensão muito alta. E acontece quando você remove o bicho, põe no tanque por 24 horas, o mexilhão está ocupado, fazendo 20, 30, 40 fios rapidamente, e depois ele não faz nada. É muita energia, gasta de uma vez só, e depois nada. Então, quando ele se anexa, ele fecha e fica quieto. Outra pergunta. Alguém está dizendo aqui que foi excelente a palestra. A separação da fase amorfa na composição, isso é considerado. O senhor vê uma similaridade com o que acontece na parte física apresentada? Olha, que pergunta fantástica. Eu não tenho tanto conhecimento sobre fases inorgânicas, mas eu entendo a analogia, a conexão. Essa separação de fases que está acontecendo, a gente observa nas estruturas, com certeza, é um fenômeno físico. A gente fez uma analogia, então, não na fase amorfa, mas fase inorgânica daqueles blocos de polímero. Então, você tem a separação de fases e baseado em misturar dois componentes poliméricos, você confina os dois imissíveis, fases líquidas, proteínas no ambiente, concentra as duas, mas elas não se misturam. Por quê? A gente acha que isso tem a ver com segmentos que são não polares e polares.
que não se misturam. Então, eles separam as fases dependendo do comprimento dos domínios, do polar e não polar. Existe a separação de fase com texturas diferentes, e uma das texturas que observamos é uma textura giroide. O que é interessante aqui, espécies de mexilhões diferentes, têm texturas diferentes, mas todos têm separação de bloco de polímeros em fases, baseado, então, na combinação de fases polares e não polares, comprimentos, né, ou concentração relativa, você tem fases diferentes, estruturas diferentes. Eu penso isso. E a separação de fase também é nova na literatura, eu ainda estou mergulhando nisso, mas eu acho bem interessante, com certeza eu vou olhar, assim, essa ideia de vidro inorgânico. Muito obrigado pela pergunta maravilhosa. Professor, o seu áudio está fechado. Valadão. Professor Matthew, fui eu que fiz essa pergunta sobre vidros inorgânicos, porque é muito importante para a gente. Quando eu falei sobre líquidos, cristais líquidos, eu falei baseado nas ideias do seu artigo, né? Eu acho que o senhor foi o primeiro que mencionou a questão do cristal líquido na formação do bicho, né? Então, ali, agora, me passou isso pela cabeça exatamente porque, na decomposição espinodal, o senhor tem como a água quando ela cai no vidro. Eu digo assim, quando alguém está tomando banho, aquela água que nucleia e cresce, ela não tem... e são duas fases e elas estão efetivamente separadas. Essa é a decomposição espinodal. Ela pode acontecer por um efeito energético muito, muito pequeno. Ou seja, é o que a gente chama hoje de auto-organização. Então, eu fico me perguntando, inclusive, para a gente avançar na nossa pesquisa, qual que seria, né, quer dizer, entre cristal líquido e decomposição espinodal, ou outro tipo, porque existe a decomposição espinodal, que é instantânea, e existe a decomposição por nucleação e crescimento. Então, enfim, eu queria que o senhor elaborasse sobre isso, porque eu efetivamente achei extremamente interessante o senhor mencionar a questão de separação de fase. Yeah. So, I mean, I have to say right off the top. Eu vou dizer aqui que eu não sou um expert em decomposição espinoidal, essas coisas. O que achamos é que existe talvez um processo de maturação nas duas proteínas, quando elas se misturam. E o que buscamos quando a gente vê essa fase, quando você vê a fase giroide, tem essa separação de fase, é a forma final. Mas durante o processo de misturar as duas proteínas e concentrá-las, você vai ter outros estágios também de decomposição espinoidal. Outro exemplo que estamos estudando agora, que é bem interessante, eu nem apresentei ainda, porque não está maduro, a gente estuda também a formação do adesivo. Eu mostrei na minha fala uma foto de uma placa adesivo e tem estrutura de poros. As proteínas armazenadas nas vesículas é uma fase de líquido condensado sem porosidade. O que a gente viu, dá para purificar as vesículas, para fazer estudos in vitro, abrindo essas vesículas, você as expõe, esse líquido condensado é exposto na fase de proteína, a água. A água entra neles para formar nanogotículas, com o tempo se maduram, juntam e, ao mesmo tempo, as proteínas se cruzam e se endurecem, fechando, travando a estrutura porosa da proteína. Eu acho que talvez isso tenha a ver com a decomposição espinoidal, no sentido de que esse estágio inicial não tem água. A concentração não tem muita água, né? Você abre, a água entra, mas não se mistura. Ela não se mistura com a proteína, ela separa a fase. Aí você tem aquelas gotículas, nanogotículas, que se fundem
para formar gotas maiores? Talvez isso seja perto do que está acontecendo com uma decomposição espinoidal, e a dureza se dá ao mesmo tempo, é uma coisa, problema cinético, da rapidez que a água se mistura e a formação desse crosslink acontece. E a gente viu que dá para controlar essa taxa com o pH. Então, você consegue desacelerar com pH baixo ou acelerar com pH mais alto. Você tem morfologia diferente dependendo disso. A gente descobriu isso depois. É uma técnica usada na impressão 3D de estruturas porosas. Não sei se o senhor conhece, Understood Art, na ETH, em Zurique, eles fazem isso, impressão em 3D, tem uma reação química que precisa, tem uma luz que inicia a separação de fase, e ao mesmo tempo uma reação química que faz o cruzamento, e controlando isso, a sensibilidade controla também a porosidade do produto final. Eu acho que, com certeza, tem pontos interessantíssimos que o senhor traz no processo de formação, e a gente só está no início de compreender as forças orientadoras químicas e físicas para resolver esse problema. A linha de pesquisa que o senhor desenvolve é extremamente interessante porque ela busca entender, evidentemente, acreditamos que é um processo de longo prazo, mas ela busca entender como produzir materiais com sustentabilidade, não é isso? Materiais com sustentabilidade, porque são materiais, são os materiais de que nós somos construídos, que nos constroem, que constroem o nosso corpo. Então, acho que esse é um ponto central. Queria observar, finalizar sobre decomposição espinodal, que quando o doutor Érico comentou sobre energia, esse é um ponto importante da decomposição espinodal. O custo energético é muito baixo. E um ponto importante que talvez o senhor tenha condição de estudar é sobre a viscosidade, porque essa decomposição espinodal ocorre quando as viscosidades são muito diferentes. Yeah, no, that's a great question. So Sim, pergunta maravilhosa. A gente, em termos de viscosidade, a gente começou uma colaboração com um grupo que faz microbiologia ótica. É uma técnica onde você pega partículas pequenas, oscila no campo de luz. Então, são pinças óticas que pegam aquela bolinha e faz frequência de oscilação naquela conta, e você vê a variação dentro da solução. E daí você consegue retirar também propriedades viscoelásticas, modulação, fator de damping. As contas são tão pequenininhas, são 8 nanômetros, e a gente coloca elas dentro da vesícula para medir propriedade viscoelástica dentro das vesículas, e a gente vai conseguir dizer alguma coisa mais inteligente sobre viscosidade. Mas o senhor está certíssimo. Outra coisa que eu não cheguei a mencionar, a gente também tem esse lugar onde tem aquelas placas adesivas, onde tem o colágeno que entra dessa maneira. Isso é formado de maneira espontânea. Isso tem a ver com a diferença da viscosidade. E talvez o senhor sabe, é uma estabilidade fingering. Quando você junta fluidos immiscíveis a viscosidade diferente, você tem uma estabilidade chamada fingering. Eu acho que está acontecendo. Eu não tenho prova, mas eu acho que é isso. O senhor está certíssimo, porque esses métodos são de pouca energia, processos espontâneos que ocorrem, pode ser uma maneira bem interessante para trazer complexidade num material como esse. O desafio, na verdade, é provar tudo isso e retirar a informação do sistema, mas é divertidíssimo tentar descobrir isso. As suas perguntas são muito certeiras. Muito obrigado. Obrigado, professor Harrington. Tem outra pergunta para o senhor. O senhor já chegou a respondê-la antes.
Biomineralização, isso, os grânulos, né? Para formação. A gente não sabe ainda. Eu sinto que tem muita coisa orgânica. Pode ser uma fase mineral, pode ser uma incorporação de proteína orgânica nessas moléculas que estão armazenadas. Nessas medidas que o senhor fez no Raman, na espectroscopia Raman, o senhor encontrou alguma evidência de fase mineral, vanádio ou ferro ali? Não. E sabe? Não, ainda não. Não que eu saiba, pelo menos. Os picos que você obtém das proteínas, tipicamente, são amplos, abrangentes, não são definidos, porque eles não fazem pico como o cristal. Então, a gente fez alguns estudos onde medimos os minerais, e os picos são mais afiados e melhor definidos, mais intensos, então a gente consegue atingir uma fase mineral. A gente mediu muitas amostras. Claro, se você tem uma fase mineral amorfa, aí não é tão intensa. Mas eu vou falar alguma coisa sobre a medida Raman que a gente fez nessas ligações metálicas. Os picos são tão intensos, por quê? Um Raman de ressonância significa que o complexo metálico é um cromophore que tem a absorvência de pico perto o laser quando você usa para medir o espectro. Então, se o pico de absorvência do complexo metálico chega perto do laser, você tem um aumento de intensidade de pico. Por isso que fica tão intenso, não tem que ver tanto com a concentração ou a abundância relativa de proteína comparado com o metal. Tem a ver com o fato de que você tem ressonância, que aumenta os picos, é a única razão que você consegue ver na fluorescência, né? Não dá para dizer com certeza que não haja menos abundante na fase mineral, mas vi evidências disso ainda. Eu fico imaginando se o senhor conseguiu ver algo nos íons, talvez no TEM, fazendo a espectroscopia eletrônica. Eu estava olhando no vanádio, que é tão perto com o oxigênio K-Edge. É difícil, a menos que use resultados tão bons, imagens tão boas de espectrometria. Olha, a gente acabou de receber um no campus, aqui na McGill, é algo que a gente tem, dá para verificar, a gente consegue fazer isso, e talvez as nossas máquinas não sejam tão sensíveis, a gente vai ter que olhar no SPS e tentar outras técnicas, mas o senhor está certo, tem a ver, é maravilhoso fazer isso, mas tem desafios também, o senhor já mencionou alguns deles. Eu acho que sim. Muito obrigada. Tem outra pergunta aqui para o professor Harrington. Se essas vesículas produzem e secretam numa via exocítica, as membranas estão em volta do mexilhão ou são organizadas de uma maneira diferente? Pergunta maravilhosa. Muito obrigada, Ana. E tem um processo de secreção exócrina armazenado nas membranas, e, na verdade, dá para extrair as vesículas intactas de fora do corpo do mexilhão e mantê-las purificadas. Então, a gente moe o pé do mexilhão, faz a centrifugação em gradientes para extrair só as vesículas. Pode extrair as que fazem o core de colágeno, dá para extrair as que fazem a placa. As que fazem a cutícula, o revestimento, elas são pequenas e duras e são mais sensíveis. Com certeza elas têm membrana.
E o que conseguimos ver, por exemplo, nas vesículas do core, a gente publicou em 2019 um artigo, se você coloca elas no ambiente hipoosmótico para purificar, você tem que ter uma alta concentração de açúcar no buffer, senão elas explodem. Então, se você tira desse buffer rico de açúcar e coloca na água, elas explodem. Se você coloca numa concentração mais baixa, osmótica, do buffer, elas incham, expandem, você consegue ver que elas mudam o formato, porque você tem o formato de bola de futebol e elas expandem, ficam esféricas, perdem a biorefringência, elas não são uma fase cristal líquido mais. Por quê? A fase cristal líquida, liotrópica, significa que depende da concentração. Quando você baixa a concentração de proteína dentro da vesícula, ela muda. Então, com certeza, essa membrana, quando ela secreta, não está claro o que acontece com a membrana. Eu acho que a membrana é removida, conforme ela secreta, ela sai, ela é descascada nessa proteína, expelida nessa ranhura enorme, como uma injeção de polímero num molde. Com certeza, elas têm uma membrana, e parece ser uma membrana bem típica, uma via exócrina. As células que produzem essa armazenagem produzem muitas vesículas. Você olha a imagem TM das células, é quase tudo vesículas. Você chega a ver núcleo, você vê outras partículas, mas são vesículas amontoadas, prontas para trabalhar. Boa pergunta, muito obrigado. Muito obrigado. Tem mais duas perguntas, se o senhor se importa respondê-las? Não tem problema nenhum, eu respondo sim, muito obrigado. Obrigado pela palestra excelente, muito rica. De acordo com o senhor, o pH da água do mar vai ajudar no processo de organizar as moléculas de colágeno. No caso de água doce, a gente não tem essa variação. O pH vai variar menos do interior do animal para a água doce. Quando, então, que vai produzir esse alinhamento de moléculas para formar um bicho extremamente resistente em água doce? Outra pergunta maravilhosa. Perguntas ótimas. É tudo que a gente tem interesse aqui no nosso trabalho. Eu dizer, claro, dentro da célula é neutro, né? A gente acha que esse ambiente local dentro da vesícula é ácido. Seria um microambiente especial que o organismo cria dentro da vesícula. Então, as de colágeno têm pH 5, as de adesão foi medida a pH 2. Então, são ácidas. Eu não acho que é totalmente verdadeiro dizer que mexilhões de água doce não fazem a mesma coisa. Eles podem criar um microambiente dentro das vesículas, que essas vesículas, proteínas alfa-helicoidais são armazenadas. A gente viu no zebra, viu no quadca, a gente não sabe muito do pH ainda. Mas outro ponto da sua pergunta que o senhor aborda, mexilhões de água doce é diferente. Eles não usam colágeno, eles não usam estadina, nem usam coordenação de metais. A gente não tem evidência disso ainda, mas eles usam uma abordagem diferente. Proteína alfa-helicoidal, a gente pensa que elas são longas, hastes de proteínas similares a cristal líquido, mas a gente não sabe ainda. Aí você começa com estruturas alfa-helicoidais, que é uma maneira boa de armazenar proteína de maneira estável, e você usa força mecânica, em vez da química importante, aqui você tem uma força mecânica que vai estirar as alfa-hélices em folha beta. Então, você esticou tudo isso nessa forma mais alongada, as proteínas mudam e se ligam a hidrogênios, formam uma folha. Nossa evidência diz que elas vão além, elas formam cristais de folhas. A interação nos diz isso, o mecanismo é diferente. Interessante, depende muito mais
da força mecânica, da confirmação de alteração de proteína, do que a química da coordenação de metais, como a gente vê nos outros mexilhões. Eu não estou dizendo que também eles não são dependentes de pH, a gente não sabe, não medimos ainda, mas o que é diferente é o material, o processo é diferente, a via é diferente. Eu não sei se o pH tem um papel fundamental ou não, mas a pergunta é maravilhosa. Muito obrigada. E a última pergunta, ainda da formação do BIS, usa o mesmo protocolo, o mesmo produzido de décadas atrás. O senhor prevê alguma pesquisa nessa direção, aparentemente simples, para ajudar a entender o fenômeno da formação do BISO? Sim, que pergunta boa, né? Então, é o mesmo protocolo de 1975, 4? É um protocolo, um método bem antigo, mas funciona como... Ele é exagerado, né? Meio molar de KSL injetado no pé, sabe? Causa de forma massiva uma seizure, né? Uma convulsão, e ele secreta, é um exagero, né? Pode ser alcançado de uma maneira mais sutil, quem sabe? A gente fez em um ponto, um aluno de verão que observou isso para ver se a gente baixava a concentração ou se a gente parava esse processo com um relaxante muscular, sabe, drogas para parar a contração, sem realmente nenhuma descoberta. Mas eu acho que é uma área bem interessante de pesquisa e pode ser bem interessante também de um ponto de vista neurológico, nervo central, porque a ideia aqui, que não foi provada ainda, é que esses íons ativam um centro nervoso que vai contrair esses mexilhões. Mas não tem explicação ainda para isso, não tem, nem foi discutido em termos de por que eles usavam KCl ou meio molar dessa substância, eles não explicaram nem o porquê disso. Eles não citam nada na literatura, eu não encontrei nada, nenhum exemplo, por que usam essa substância. Quem faz essa pergunta acerta na mosca, isso é uma área interessante para tentar entender o controle disso. Se você entende, você faz isso de uma maneira mais sutil, que vai resultar em alguma coisa como um fio de piso mais real. Não sei. A pergunta é maravilhosa, muito obrigado. Muito obrigado. Temos mais alguma pergunta, doutor Érico? No, there are no more questions from the attendees. Não tem mais perguntas da plateia, mas eu tenho interesse especial em uma coisa. Uma dos seus alunos do PhD fez uma cortagem interessante dos resultados. Eles tentaram realizar uma sessão seriada ou uma técnica no volume, usando SM, olhando estruturas maiores. Olha, tem diferentes trabalhos. O que a gente está tentando fazer agora é usando o TEM para estruturas menores. Eu já pensei que SM é para uma escala maior, né? Mas o senhor está correto, o interesse é ver isso como uma máquina, uma fábrica, para entender como que a fábrica se conecta toda, né? A ranhura, como é que ela funciona. A gente está tentando descobrir exatamente isso, para conectar todas as escalas diferentes, para descobrir como que o processo todo se dá, para ver de uma maneira holística esse processo completo. A FEB-SM é interessante porque nos dá um volume relativo grande, uma escala boa, dezenas de microns que volumes, mas ainda assim nos dá
it still gives us the detail of what's going on. Detalhamento do que está acontecendo entre a vesícula, em nanômetros, para microns. O TDM, a gente vê de 1 micron de volume, com espessura de 200 nanômetros, aí você vai aumentando na resolução espacial de acordo com a escala. E o que a gente está fazendo é histológico, até nível histológico. Nesse caso, a gente faz uma coloração das seções com colorações histológicas diferentes. Em 2017, a gente fez uma seção serial do pé inteiro, observando onde estão as glândulas diferentes, a fonte de proteína, onde está. É algo que a gente já fez, tentando obter essa escala do pé inteiro, talvez, uma análise, e depois ter uma escala mais nano da resolução das estruturas. Isso é um desafio, e a gente não descobriu como fazer isso ainda. Talvez haja outras maneiras para se fazer isso. Pergunta maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigada por suas doutor respostas. Não, além de muito obrigado. Você é muito simpático. E eu oferecido esse tempo aí para essa discussão. E esperamos que em outras oportunidades você possa vir ao Brasil. Muito obrigada, Matthew. Nós estamos... someday I hope so. It was a real pleasure to chat. Seria um prazer enorme viajar para o Brasil. Foi muito bom conhecer o trabalho de vocês. Eu gostei bastante do convite, fiquei impressionado com as perguntas maravilhosas, foram certeiras. E também os aspectos tão motivantes do interesse de vocês também. Eu gostei muito dessa conversa, eu aprendi bastante também. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Matthew. Sem acento. Eu tentei. Muito obrigado. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Até mais. Algumas considerações finais que alguém queira fazer? Feel free if you want to say something. Fica à vontade se o senhor quiser fazer as suas considerações finais no final dessa sessão, desse fórum. Se tiver algo que o senhor queira falar, uma mensagem. E é isso, sinta-se à vontade. Ok. Certo. Thank you very much again. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Espero vê-lo uma próxima vez e em breve, talvez. Obrigado, doutor Matthew. Estamos caminhando, então, para o final do nosso segundo dia do Fórum de Discussão. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. Só lembrando, então, que amanhã o nosso fórum começa à tarde, né, diferente de hoje, começa às 13 horas. E é isso aí, tenham todos uma boa tarde e amanhã a gente se vê de novo. Muito obrigada a todos pela presença.